Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai dar sequência a esse nosso curso de pesquisa operacional. No vídeo de hoje a gente vai estudar sobre os processos estocásticos. Então vamos lá. Então, primeiro, o que é um processo estocástico? O processo estocástico ele é uma coleção de variáveis aleatórias indexadas x de t, em que esse t normalmente é um índice, né? O índice tempo. Então esse t pode ser qualquer índice, mas normalmente ele vai ser o tempo. Então, o processo estocástico ele é um conjunto de variáveis aleatórias. Isso é um processo estocástico. Tá, mas o que é uma variável aleatória? A gente precisa lembrar lá da probabilidade. Uma variável aleatória, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Vamos imaginar que a nossa variável aleatória seja o x. Então, o x representa uma variável aleatória. O que significa? Significa que esse x ele pode assumir determinados valores. Então, x pode ser igual a zero, pode ser igual a 1, pode ser igual a 2, ele tem alguns valores. E associado a cada um desses valores, existe uma probabilidade. Então, existe uma probabilidade do x ser igual a 0, existe uma probabilidade do x ser igual a 1, existe uma probabilidade do x ser igual a 2. Então, nesse momento, a gente tem uma variável aleatória. Quando existe uma variável que assume determinados valores e existe uma probabilidade associada a cada um desses valores. E o que é interessante da variável aleatória é que a gente pode fazer essa transformação de algo que não é um número em um número. Então, por exemplo, ó, observa nesse exemplo daqui. X ele pode ser igual a 0, pode ser igual a 1 e pode ser igual a 2. E qual é o significado desses valores? O 0 significa a condição do equipamento ser ruim. O 1 significa a condição do equipamento ser razoável. E o 2 significa a condição do equipamento ser boa. Então, ó, 0, 1 e 2 são valores, porque a variável aleatória ela precisa ser um valor, precisa ser um número. Só que não necessariamente esse número represente um valor. Ele pode representar, por exemplo, nesse caso, uma condição. Ruim, razoável e bom. 0, 1 e 2. Mas pode ser números também, né? Poderia ser um número de filhos. Aí x igual a 0 seria 0 filhos, x igual a 1, 1 filho, x igual a 2, 2 filhos. Número de itens em estoque, x igual a 0 é porque a gente não tem nada em estoque, igual a 1 tem uma unidade, igual a 2, 2 unidades. Ou número de produtos que a gente vendeu. Então tem vários exemplos. Só que pode ser também uma condição, como a gente colocou aqui. Ruim, razoável e bom. 0, 1 e 2. Tá? Então, o que torna uma variável aleatória é justamente a gente ter esses valores e ter uma probabilidade associada a cada um deles. Então, eu posso dizer assim, ó, existe 50% de chance de x ser igual a 0. Existe 30% de chance de x ser igual a 1. E existe 20% de chance de x ser igual a 2. Repara que a soma 50 mais 30 mais 20 tem que dar 100%, porque são todas as possibilidades. Quais são as possibilidades? X é igual a 0, igual a 1 ou igual a 2. Então, essa soma dessas probabilidades tem que dar 1. Dessas três condições possíveis, tá? Então, beleza. Isso é uma variável aleatória. Uma variável aleatória representa, então, esses possíveis valores e as probabilidades associadas a ele. Tá, mas o que é um processo estocástico? Um processo estocástico ele é uma coleção de variáveis aleatórias. Então vamos supor, por exemplo, ó, nesse exemplo daqui, x é a variável aleatória, ela é uma variável aleatória discreta, ela é discreta justamente porque x só pode assumir alguns valores. Se ele pudesse assumir infinitos valores, ela seria contínua. Existe essa possibilidade também, de a gente ter variáveis aleatórias contínuas. Por exemplo, se x for a altura, peso, temperatura, qualquer medida, normalmente essa medida vai ser contínua. Por quê? Porque você pode ter qualquer valor, infinitos valores, dentro de um intervalo. Para esse nosso exemplo, x só pode assumir 0, 1 e 2. E aí, por isso, ele é uma variável aleatória discreta. Então, ele possui um número finito de valores, um número finito de estados. Tá? 0, 1 e 2 são os seus valores, no caso, representam os seus estados, as suas condições. Essa variável aleatória, ela representa a condição da máquina numa ocasião de manutenção preventiva que é realizada mensalmente. Tá, o que significa? Significa que o x índice 1, imagina que no lugar desse tzinho a gente colocar um 1. x1.
x1 é a variável aleatória que representa a condição da máquina no mês 1, porque a gente está falando que essa manutenção é realizada mensalmente. Então, x1 seria a variável aleatória associada ao mês 1. E o x índice 2? O x índice 2 seria a variável aleatória associada à condição da máquina no mês 2. x3 é uma outra variável aleatória que representa a condição da máquina no mês 3. Então, x índice 1, x índice 2, x índice 3, x índice 4 e etc. são diferentes variáveis aleatórias que representam a condição das máquinas nos diferentes meses. Lembrando que x1 pode assumir qual valor? 0, 1 e 2. A máquina pode estar ruim, pode estar razoável, pode estar boa. x2 também 0, 1 e 2. x3 também 0, 1 e 2. E assim vai. Então a gente tem as variáveis aleatórias, a gente conhece as possibilidades para ela. Ela pode ser igual a 0, pode ser igual a 1, pode ser igual a 2. É uma variável aleatória. A partir do momento que eu tenho um conjunto de variáveis aleatórias, como nesse exemplo, que representa, para cada variável aleatória, a gente tem representada a condição da máquina em cada mês, a gente passa a ter um processo estocástico. Então, como eu disse aqui em cima, o que é um processo estocástico? É uma coleção de variáveis aleatórias indexadas, né, o índice T, que geralmente, nesse exemplo, o índice T é o tempo. Geralmente ele vai ser o tempo, mas poderia ser qualquer outra transição, digamos assim. Poderia ser a quilometragem percorrida, no caso de um carro, e aí a gente quer saber a condição do motor de tantos em tantos quilômetros. Então não necessariamente tem que ser o tempo, a gente pode incluir qualquer tipo de grandeza que represente essa transição, essa passagem de tempo, entre aspas. Entenderam? Então, nesse nosso exemplo aqui é o tempo. No caso, mês. Poderia ser semanal, diário, anual. Aqui no caso é mensal. E para cada mês a gente tem uma variável aleatória. x1 para o mês 1, x2 para o mês 2, x3 para o mês 3. Então, se eu perguntar, qual é a probabilidade de a condição da máquina ser razoável no mês 2? Ou seja, o que eu quero saber? Qual é a probabilidade de x2, que é o mês 2, ser igual a 1, que é a condição dela ser razoável. Então, o P de x2 igual a 1 é o quê? É a probabilidade da condição da máquina ser razoável no mês 2. Entenderam isso? Então, a gente tem um conjunto de variáveis aleatórias, uma coleção de variáveis aleatórias. E é isso que nós definimos como processo estocástico. Então, x1 é uma variável aleatória que expressa a condição da máquina no mês 1, x2 é uma variável aleatória que representa a condição da máquina no mês 2, e assim por diante. Cada mês possui a sua própria variável aleatória, x1, x2, x3, que é o mesmo que escrever xt para t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, que é o que está aparecendo aqui. Isso daqui é uma definição de um processo estocástico. Porque a gente tem uma variável aleatória indexada, onde esse índice pode ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia começar de 0 também, tá? Poderia ser 0, 1, 2, 3, 4. Aqui a gente começou de 1, porque a gente está considerando que o mês inicial é o mês 1. Mas a gente poderia começar do mês 0, tá? Também não estaria errado. Então aqui, nesse exemplo, ela é uma variável aleatória, por quê? A gente tem os estados dessa variável aleatória, 0, 1 e 2, e a gente sabe, ela é indexada. Ela pode assumir o valor 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, representa essa coleção de variáveis aleatórias. E isso é o que a gente definiu, então, como processo estocástico. Se a gente escrever, por exemplo, x3 igual a 1, a gente está considerando o quê? A condição da máquina razoável, que é 1, né? No mês 3. Assim, temos um processo estocástico, quando a variável aleatória poder assumir valores diferentes em diferentes intervalos de tempo, em diferentes instantes de tempo. Nesse caso, o tempo é o mês, né? Em diferentes meses. De maneira mais formal, um processo estocástico, aí a gente vai na definição, né? É um conjunto de variáveis aleatórias, xt, em que t normalmente é o tempo, mas ele é um índice qualquer, tá? Um processo estocástico x1, x2, x3 pode representar ainda, então aqui outros exemplos, quantidade de carros que passam por um determinado ponto da rodovia em diferentes períodos. Então a gente pode ter lá que x1 é a quantidade de carros que passou
1 hora da manhã, x2, 2 horas da manhã, x3, 3 horas da manhã, e vai até o x24, né, que seria meia-noite. Então a gente poderia ter essa coleção de 24 variáveis aleatórias, e o valor dela é a quantidade de veículos que passou naquele intervalo de tempo, naquele horário. Então poderia ser um exemplo. Poderia ser também, evolução de níveis de estoques semanais de uma firma. Então x1, x2, x3, x4 são as variáveis aleatórias associadas a cada semana. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. E quais são os valores? Zero, né, se a quantidade for zero, é a quantidade em estoque. A variável aleatória igual a 1 significa que tem uma unidade, igual a 2 tem 2 unidades, e assim por diante. O comportamento de uma partícula de gás ao longo do tempo, variações nas qualidades dos produtos em diferentes dias. Então a qualidade aqui poderia ser, como naquele exemplo, condição boa, razoável e ruim. O produto está seguindo as especificações ou fora das especificações. Poderiam ter duas condições. 0 quer dizer que ele está fora das especificações e 1 quer dizer que ele está dentro das especificações. Então a gente poderia criar níveis aqui de qualidade, e aí o x, essa variável aleatória, ela pode assumir esses diferentes valores que representam essa qualidade, essa condição desse produto. E aí a gente pode avaliar essa qualidade dele em diferentes dias. Então qual é a condição desse produto no dia 0, no dia 1, no dia 2, no dia 3, que é o x0, x1, x2, x3. Variação dos preços das ações em diversos meses. E aí, novamente, x1, x2, x3, x4 são os meses. E o valor de x é o preço, né? Vendas numa determinada loja por dia. E aí, x1, x2, x3, x4 são os diferentes dias. E o valor dessa variável aleatória é a quantidade que a gente vendeu. Se for igual a 0 é porque não vendeu nada naquele dia. Se for igual a 30 é porque vendeu 30. E aí, associada a cada uma, lembrando, né? Associado por ser uma variável aleatória, associado a um desses valores, a gente tem uma probabilidade. Então, existe uma probabilidade de x1 ser igual a 0, existe uma probabilidade de x3 ser igual a 30, que seria, nesse exemplo daqui, a gente vender 30 unidades no dia 3. Beleza? Então, o processo estocástico, xt, que é igual a x1, x2, x3, etc., fornece uma representação matemática de como o estado desse nosso sistema evolui ao longo do tempo. E essa que é a proposição, né, a objetivo, a finalidade da gente utilizar um processo estocástico. Porque a gente quer buscar uma forma matemática de representar a evolução de um sistema. No caso da máquina, é interessante para a gente entender como que essa condição dessa máquina mudou, evoluiu ao longo dos meses. E a partir dessa matemática, a gente definiu uma probabilidade dessa máquina ficar no estado ruim após tantos meses. A gente quer entender o comportamento do estado dessa máquina, se a gente for imaginar a produção, o interesse da gente olha, uma vez que a gente sabe que essa máquina pode falhar daqui a tantos meses, a gente vai tentar criar algum tipo de manutenção preventiva para evitar que a máquina chegue nesse estado de falha. Uma vez que, se a máquina falhar, se ela parar de funcionar, a gente vai ter algum tipo de prejuízo por não poder estar usando a máquina. Então pode ser um prejuízo da própria manutenção da máquina, que pode ser cara, ou um prejuízo de a gente, por conta da interrupção, a gente não produzir aquilo que a gente planejou, e aí isso gera para a gente um custo de uma multa, por exemplo, por atraso na entrega do cliente. Então aqui é um exemplo, né, mas a gente pode extrapolar isso para diferentes exemplos, em que a evolução da condição ela é fundamental para a gente entender como que o sistema funciona e, a partir disso, tomar a decisão mais correta, mais efetiva. Então vamos lá. Agora que a gente entendeu o que é um processo estocástico, vamos começar a entender a matemática por trás dele, tá? Então a gente vai ver algumas representações. Primeiro, essa representação na forma de um grafo, de um diagrama, né? E depois a gente vai ver uma representação na forma de matrizes. Todas as duas são importantes. Essa representação na forma de grafo, ela é mais visual, então é mais fácil de entender. Só que a gente também vai aprender a representar na forma de matriz, porque aí a gente pode utilizar operações de matrizes para solucionar as equações do nosso modelo, desse nosso problema, tá? Então vamos lá.
Uma forma de representar um processo estocástico é utilizando um grafo. Então isso aqui é um grafo, uma rede, um diagrama esquemático que está mostrando para a gente, ó, o que esse gráfico está mostrando, esse grafo? Ó, a gente tem 3 estados possíveis, que é o estado 0, o estado 1 e o estado 2. Vamos supor que seja lá daquele problema da máquina, né? Que seria o estado bom, o estado razoável e o estado ruim. E olha o que a gente tem algumas setas. Essas setas representam as transições, as probabilidades de transição. Então aqui, por exemplo, ó, existe 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5 por 50%, né? 0,5. Existe uma probabilidade de 0,5 de o nosso equipamento ir do estado 0 para o estado 1. Ou seja, existe uma probabilidade de 50% de que, dado que o nosso equipamento, num determinado mês, vamos supor, mês 1, dado que ele no mês 1 ele estava em condição boa, existe 50% de chance de, na transição, no mês 2, ele ir para a condição razoável, certo? Ou então, ó, da mesma maneira, ó, 50% de chance, 0,5, dele, imagina que agora, nesse mês, mês 1, ele está na condição boa, ele ir para a condição ruim, estado 2. x1, dado que x1 é igual a 0, existe uma probabilidade de 50% de x2 ser igual a 2. Ou seja, ir do estado bom para o estado ruim, 0,5. E aqui a gente tem cada uma das transições. Ó. A probabilidade de, dado que ele está no estado 1, ele ir para o estado 0 é 1 sobre 3. Probabilidade dele estar no estado 1 e ele se manter no estado 1 é 1 sobre 3. Probabilidade de estar no estado 1 e ir para o estado 2, 1 sobre 3. E do estado 2, 1 sobre 3 para ir para o estado 1 e 2 sobre 3 para ir para o estado 0. Uma coisa que a gente observa, ó, se a gente somar, olha para o estado 0, quais são as possíveis transições? Ir para o estado 1 ou ir para o estado 2? Qual é a probabilidade? 0,5, 0,5. Soma. Dá 1, né? Tem que dar 1. Por quê? Porque a gente está vendo todas as possibilidades. Ele pode ir para o estado 1 ou ele pode ir para o estado 2. Então a soma tem que ser 1. Porque reflete todas as possibilidades. Olhando para o estado 1, ele pode se manter nele, 1 sobre 3. Ele pode ir para o estado 0, 1 sobre 3. E ele pode ir para o estado 2, 1 sobre 3. 1 sobre 3 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 3 dá 1 também. E o estado 2, 1 sobre 3 para ir para o estado 1 e 2 sobre 3 para ir para o estado 0. 1 sobre 3 mais 2 sobre 3 dá 1 também. Então isso sempre vai acontecer, porque se reflete todas as possibilidades, a soma dessas probabilidades tem que dar 1. São chamadas de probabilidades de transição, tá? Então aqui, né, basicamente, eu vou explicar, né, isso que eu acabei de falar. São 3 estados, 0, 1 e 2. As setas indicam probabilidades de transição de estado. Aqui a gente tem destacado, né, que é a probabilidade de transição do estado 0 para o estado 1 é de 0,5, né, 1 sobre 2. Probabilidade de transição, por exemplo, do estado 1 para o estado 1. Ou seja, dado que no mês atual eu estou no estado 1, qual é a probabilidade de no mês seguinte eu manter no estado 1? É 1 sobre 3. Então, considerando, por exemplo, que esse diagrama, né, esse grafo, ele represente a situação do exemplo anterior, né, da condição das máquinas, a gente pode dizer que, se a máquina estiver em condição ruim nesse mês, o estado 0 é a condição ruim, né? Então, eu embananei toda a explicação, né? É isso mesmo, eu falei que 0 como se fosse bom, né? Vocês entenderam a ideia, mas vamos agora acertar, né? O 1 tá certo, é a condição razoável, só que o 0 é a condição ruim e o 2 é a condição boa. Só para a gente acertar de acordo com o exemplo. Mas vocês entenderam, né? É porque eu troquei aqui na explicação, eu considerei o 0 como bom e o 2 como ruim. Mas vamos acertar. 0 é o ruim e o 2 é o bom, a explicação equivale, né? O entendimento do que o diagrama está representando. Então, supondo que condição ruim é o estado 0, ou seja, a variável aleatória ser igual a 0. Vamos supor que esse mês seja o mês 1. Então, se esse mês a nossa condição for ruim, ou seja, se x1 é igual a 0, a probabilidade de... x1 é igual a 0, a gente está no estado 0. A probabilidade de essa máquina estar em condição razoável, estado 1, no mês seguinte, no mês 2, ela é igual a
Ó, estou no 0, estou indo para o 1, essa probabilidade é de 1 sobre 2. Então, ó, a probabilidade de ela estar em condição razoável no próximo mês é 1 sobre 2. Matematicamente, como é que a gente escreve isso? Assim, ó. Probabilidade P de, no mês 2, ela ser igual a 1. No mês 2, ela está em condição razoável. Dado que no mês 1 ela esteve em condição ruim, então, ó, x2 igual a 1. Dado que, essa barrinha é o dado que, probabilidade condicional. x2 igual a 1. Dado que x1 é igual a 0, essa probabilidade é igual a 1 sobre 2. Probabilidade de, sabendo que, dado que no mês 1 ela era igual a 0, qual é a probabilidade de no mês 2 ela ser igual a 1? Isso é 1 sobre 2. É a transição, ó, o estado anterior, estado 1. Estado igual a 0, né? Estado anterior, estado 0. Estado seguinte, estado 1. Transição do estado 0 para o estado 1. 1 sobre 2, ó. E é isso. Ou então, se a máquina estiver em condição razoável esse mês, x1 igual a 1, qual é a probabilidade dela continuar na condição razoável no próximo mês? Então, sabendo que ela está no estado 1, qual é a probabilidade dela permanecer no estado 1? 1 sobre 3, 0,333. Então, está aqui, ó, a probabilidade de, no mês seguinte, mês 2, ela estar no estado 1, dado que no mês atual, no mês 1, ela está no estado 1, essa probabilidade é igual a 1 sobre 3, que é a probabilidade de transição do estado 1 para o estado 1. Aqui é a probabilidade de transição do estado 0 para o estado 1. Beleza? Então isso aqui é como que a gente escreve matematicamente isso que a gente está falando. No caso dos grafos, é comum, tá? Então é mais comum a gente encontrar essa numeração, ao invés de ser 0, 1 e 2, a gente encontrar 1, 2 e 3. Mas pode ser também, tá? Pode ser 0, 1 e 2, como a gente viu naquele exemplo. Pode ser. Só que é mais comum a gente adotar 1, 2 e 3. E aí eu já vou explicar por que isso aqui, tá? Então esse aqui é o mesmo exemplo, só que no lugar do 0, 1 e 2, eu coloquei 1, 2 e 3. Por que isso é importante? Porque fica mais fácil da gente identificar as linhas e as colunas para colocar na forma de matriz. É só por isso. Mas no fundo vocês vão ver que tanto faz, tá? Mas vamos lá, vamos então olhar para esse grafo aqui. Estados 1, 2 e 3. Então, ó, o que vai acontecer? Nesse caso, a probabilidade de transição, PJ, vai ser igual a probabilidade de a nossa variável aleatória no mês seguinte, digamos assim, está no estado J, dado que ela, no mês atual, ela está no estado I. Para esse exemplo, né? Mas, de maneira geral, ó, PJ é a probabilidade de transição do estado I para o estado J. Beleza? Aqui, ó, esse 1 sobre 2 foi a probabilidade de transição do estado 0 para o estado 1. 1 sobre 3 é a probabilidade de transição do estado 1 para o estado 1. E aqui, ó, PJ, de maneira geral, é a probabilidade de transição do estado I para o estado J. Então, se eu escrevo aqui, ó, P12, quem é P12? É a probabilidade de transição do estado 1 para o estado 2. Estado 1, estado 2. Qual é a probabilidade de transição do estado 1 para o estado 2? 1 sobre 2. Quem é o P22? P22, probabilidade de transição do estado 2 para o estado 2. Ele é igual a 1 sobre 3. Quem é o P31? Probabilidade de transição do estado 3 para o estado 1. 2 sobre 3. Pegaram a ideia? Então, essa letrinha que a gente vai usar, né, esse P e J, é a probabilidade de transição desse estado I para o estado J. Então, o que a gente tem? Se a gente for olhar todas as possíveis probabilidades, P11 é igual a 0. Quem é P11? É a probabilidade de transição do estado 1 para o estado 1. Tem uma seta do estado 1 para o estado 1? Não tem, né? Então, P11 é igual a 0. Não tem essa possibilidade de se manter no estado 1. P11 igual a 0. P12 igual a 1 sobre 2. P13 igual a 1 sobre 2. Repara, ó, 0 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 é igual a 1. E do estado 2, P21, 1 sobre 3. P22, 1 sobre 3. P23, 1 sobre 3 também. Somando dá 1. E se a gente tiver no estado 3, P31 dá 2 sobre 3. P32 dá 1 sobre 3. E P33 não tem, né? Dá 0. Então essas são todas as possibilidades.
São todas as probabilidades de transição desse problema. São 3 estados, então a gente vai ter 3 vezes 3, 9, né, probabilidades de transição. Observando que existe o P11 e o P33, que nesse caso é igual a zero. Então pode existir setas, né, transições que não existem. E aí essa probabilidade isso vai ser zero. Beleza? Então isso é cada uma dessas probabilidades. E aí o que a gente vai fazer? Bem, isso para a gente, uma maneira matemática, matricial de apresentar essas informações, é apresentar através de uma matriz. Nesse exemplo vai ser uma matriz 3x3, porque são 3 estados. Se tivesse 4 estados, seria uma matriz 4x4. Se tivesse 10 estados, seria uma matriz 10x10. Então aqui a gente tem a matriz, nesse nosso exemplo, são 3 estados, onde esse P11 representa a probabilidade de transição do estado 1 para o estado 1, P12 do estado 1 para o estado 2, P13 do estado 1 para o estado 3, entendeu? Então esses valores daqui são justamente os valores das probabilidades de transição, 0, 0,5, 0,5, que a gente entende que significa o quê? Esse zero daqui, esse primeiro elemento, é a probabilidade de a gente manter a máquina no estado 1. P12 é para ir do estado 1 para o estado 2. P13, probabilidade de ir do estado 1 para o estado 3. O que isso está mostrando para a gente? Que cada linha representa o estado atual. Linha 1 aqui, linha 1. Todos os primeiros elementos aqui são 1. A linha 1 representa o estado atual, seu estado 1. Linha 2, o estado atual, seu estado 2. Tá vendo? Todos os índices começam por 2. Linha 3, o estado atual é o estado 3. E cada coluna, que seria o segundo número, representa o estado seguinte, aquele estado no mês seguinte para esse nosso exemplo. Então, por exemplo, né, se eu pegar qual é a probabilidade de transição do estado 2 para o estado 3? Estado 2, linha 2, estado 3, coluna 3. Está aqui, P23, que nesse nosso exemplo é 1 sobre 3, é a probabilidade de transição do estado 2, linha 2, para o estado 3, coluna 3. Beleza? O que isso daqui significa? Isso daqui, essa matriz, é exatamente esse diagrama daqui, só que está representado de outra maneira. Então a gente consegue, depois de um tempo, olhando para essa matriz, ver justamente esse diagrama. Tá vendo? Se eu olhar para cá e eu perguntar para vocês, qual é a probabilidade de transição do estado 1 para o estado 1? Tá aqui, estado 1 para o estado 1, tá 0. Qual é a probabilidade de transição do estado 3 para o estado 2? Transição do estado 3, linha 3, para o estado 2, coluna 2. Tá aqui, 1 sobre 3. É esse elemento daqui. Então, a partir dessa matriz, que a gente vai chamar de matriz de transição de estados, a gente é capaz de entender, de enxergar aquele diagrama e, consequentemente, entender quais são as probabilidades de transição entre um estado e outro. Beleza? Mais uma observação. Observe que a linha 1 representa todas as transições partindo do estado 1. Linha 2 são todas as transições partindo do estado 2. Linha 3 são todas as transições partindo do estado 3. Então, a soma dos elementos da linha, 0 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, dá 1. 1 sobre 3 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 3, dá 1. 2 sobre 3 mais 1 sobre 3 mais 0, dá 1. Então, significa dizer que a soma dos elementos de uma linha, qualquer que seja essa linha, sempre tem que ser igual a 1. Então, essa é uma propriedade, é uma obrigação, tá? É obrigatório que todos os elementos, a soma das probabilidades de todos os elementos de uma linha seja igual a 1. Beleza? Então, esses valores somados de cada linha, né, tem que ser igual a 1, como a gente está vendo. E mais uma observação, né? Eu falei com vocês que a linha 1 é o estado 1, linha 2 o estado 2, linha 3 o estado 3, né? E aí, consequentemente, coluna 1 é o estado 1, coluna 2 é o estado 2, coluna 3 é o estado 3. Isso porque no nosso exemplo os estados são 1, 2 e 3. Mas e se fosse 0, 1 e 2? Se for 0, 1 e 2, a linha 1 vai ser o estado 0, a linha 2 vai ser o estado 1 e a linha 3 vai ser o estado 2. Aí seria 0, 1 e 2. Consequentemente, a coluna 1 vai ser o estado 0, a coluna 2 vai ser o estado 1 e a coluna 3 vai ser o estado 2. Então a gente poderia ter 0, 1 e 2, 0, 1 e 2. Poderia ser também, sei lá,
1, 10 e 20, 1, 10 e 20, se o nosso estado só pudesse ser 1, 10 e 20, por exemplo, então não necessariamente tenha que ser 1, 2 e 3. Aqui eu coloquei como 1, 2 e 3 para facilitar esse entendimento da matriz. Fica mais fácil entender que o primeiro estado, né, o estado atual, fica mais fácil de entender a associação dele com as linhas e o estado seguinte com as colunas. Mas na prática a gente pode numerar isso aqui do jeito que a gente quiser. A gente pode colocar 0, 1 e 2, 0, 1 e 2. A gente poderia até que, se a gente quisesse, colocar 3, 2, 1. 3, 2, 1 e inverter tudo. A gente pode colocar na ordem que a gente quiser. Desde que fique claro pra gente que nessa linha daqui, ó, esses elementos dessa linha representam esse estado atual. E os elementos dessa coluna aqui, por exemplo, representam essa transição para esse estado seguinte. Então, se a gente definir quais são os estados de cada uma das linhas, né, e de cada uma das colunas, que a linha e a coluna sempre vai seguir, né? Uma vai sempre seguir a outra. Se a gente mudar a linha, se a gente trocar essas duas linhas, a gente tem que trocar as colunas também, porque senão vai embananar tudo, né? Então, desde que fique claro essa associação das probabilidades desses elementos com as transições de estado corretamente, não vai ter problema, tá? Mas para esse nosso exemplo, vocês viram que fica fácil de identificar. A gente consegue, olhando para essa matriz, identificar também as probabilidades de transição da mesma forma como a gente identificaria com essa representação. Beleza? Então fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!